Na Band FM, quem ama não esquece. Amor verdadeiro não é aquele que a gente quer sentir, e sim aquele que nós sentimos até mesmo sem querer. Eu vivia minha vida normalmente. Namorava há 4 anos e já falava até em me casar. Quando de repente, um acontecimento mudou tudo. Só um mínimo acontecimento mudou todo o rumo da minha história. Eu lembro que era uma segunda-feira. Todos os dias eu saía de casa pontualmente às 6h30 da manhã, porque se eu me atrasasse 10 minutos, o trânsito já piorava muito e eu, com certeza, chegaria atrasado no meu trabalho. A minha rotina era tão certinha que eu nem precisava pôr despertador para acordar. Quando dava meu horário, eu simplesmente despertava. Mas aquele dia já começou diferente de tudo. Eu acabei perdendo a hora, que já me deixou muito nervoso. Quando eu fui tomar banho, o chuveiro queimou. E como se não fosse o bastante, quando eu já estava todo pronto e fui tomar um café, eu acabei manchando a minha camisa e tive que me trocar correndo porque eu já estava atrasado. Resultado, naquele dia, eu saí de casa com mais de 1 hora de atraso. Não eram nem 8 horas da manhã e eu já estava irritado e com dor de cabeça. Estava realmente muito chateado com tudo. Para piorar, eu saí com o carro da garagem meio apressado e acabei atropelando uma mulher que estava andando na rua. Seu louco, precisa sair assim? E você? Você não olha pra onde anda, não? Você não tá vendo que eu tô manobrando o carro? Você fica aí andando na rua, mexendo no celular, não presta atenção. Agora a culpa é minha, é isso? Acho que é. Não pode ser. Olha o que você fez. Olha o meu joelho como é que tá todo machucado. Pelo amor de Deus, não exagera, isso não é nada. Você precisa ir pro hospital? Não, eu não quero nada de você. Tira a mão de mim, pode ir embora. Sai daqui. Eu não quero você perto de mim, entendeu, seu maluco? Deixa que eu me viro. Peraí, eu te conheço. O mais impressionante é que até então eu não tinha olhado diretamente para o rosto da mulher. Eu estava tão nervoso naquele dia que, sei lá, eu nem tinha saído do carro para ajudar ela direito. Mas quando eu finalmente cheguei perto da Maíra e olhei nos olhos dela, olha, difícil até de descrever aqui. Eu senti uma coisa. Algumas pessoas chamam de déjà vu, sabe? Não sei se você já ouviu falar, mas é aquela sensação que a gente tem, uma sensação diferente, que já viveu aquela situação antes. Você já passou por isso, com certeza. No meu caso, era uma sensação muito estranha. Uma sensação que eu já conhecia ela. Uma sensação estranha, mas boa. Eu nunca fui um cara sensível, sensitivo, de acreditar nessas coisas. Pelo contrário. Eu sempre fui muito pé no chão, mas juro pra você, eu sentia uma conexão imediata com essa mulher. Quando eu fui ajudar a Maíra a se levantar e encostei nela, eu até senti um arrepio na minha nuca. Meu coração disparou. Uma coisa maluca, coisa de louco. E aí, quando eu olhei bem pra ela, aquele rosto, o rosto dela era totalmente familiar pra mim. Eu não sabia se já tinha visto ela em algum lugar, se tinha sonhado com ela. Só sei dizer que eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Mas era como se a gente já se conhecesse mesmo. O mais impressionante é que eu vi que ela também ficou meio balançada comigo. Naqueles minutos ali, perto dela, eu acabei me esquecendo de tudo. Do meu atraso, do trânsito, do meu trabalho. Foi como se tudo ficasse em segundo plano. Como se todo mundo ficasse em silêncio, pausado, e que só ela, que estava ali na minha frente, existisse. Mesmo a Maíra dizendo que estava bem, eu insisti para levá-la no hospital. Eu só sabia que eu não podia me afastar dela. Eu só sabia que eu não podia deixar ela ir. Não ali, daquele jeito.
Então eu insisti e ela entrou no carro. No caminho para o hospital, foi tudo ainda mais estranho. A gente começou a conversar e, sem saber como, eu já sabia tudo o que ela ia me responder. Eu já sabia o que ela gostava ou não gostava antes dela me contar. Eu já conseguia até prever quando ela ia achar alguma coisa engraçada ou fazer algum comentário sobre alguma coisa que estava acontecendo na rua. Olha, a situação toda era muito esquisita. Mas o mais esquisito de tudo é que eu me sentia à vontade com ela. Era como se eu já tivesse ficado na companhia dela outras vezes. A verdade é que eu conhecia aquela mulher como a palma da minha mão. Mesmo sem nunca ter visto ela na minha frente. Como aquilo era possível? Olha, Júnior, tem uma joaninha posada em você, que bonitinha. Olha. Sabia que dizem que é sorte isso? Bom, o médico já me atendeu e falou que tá tudo bem. Eu falei que não precisava me trazer até aqui, né? Ah, imagina. Eu te atropelei e eu não podia te deixar daquele jeito na rua, né? Obrigada, mas agora você já tá livre. Pode ir trabalhar. Você tem certeza? Tenho sim. Você tá bem? Tem certeza mesmo? Você não quer uma carona de volta? Não precisa mesmo. Eu liguei pro meu noivo e ele veio me buscar. Ah, noivo? Você é noiva? Sou noiva sim. Casamento marcado e tudo. Olha. Em 6 meses eu já vou ser uma senhora casada. Por que você não me contou isso? Ué? A gente não falou disso, Júnior? Como é que eu ia te contar? Tá. Você tá chorando? Que ridículo. Ridículo. Eu não tinha percebido, mas realmente estavam saindo lágrimas dos meus olhos. Só de ouvir que ela era noiva. Só de ouvir que ela ia se casar. Eu chorei. E eu não sei dizer por quê. Aquilo não estava fazendo sentido nenhum na minha cabeça. Até porque eu também namorava. Então eu disfarcei, desconversei. Aquela coisa maluca que eu estava sentindo desde que eu tinha colocado os olhos da Maíra, tudo aquilo, enfim, eu tive que disfarçar, mas aquilo estava me atormentando. Era tudo muito estranho. Mas como eu não tinha mais como dar desculpas para ficar perto dela, eu me despedi e fui embora. Mas depois daquilo, eu não parei de pensar nela. Eu pensei nessa mulher o dia inteiro. Achei muito curioso porque, quando eu estava trabalhando, do nada, pousou uma joaninha de novo em mim. Era a segunda vez que aquilo acontecia naquele dia. E eu, que nunca fui de acreditar nessas coisas, comecei a achar que era um sinal. E foi bem nessa hora, exatamente nessa hora que a joaninha voou, que meu telefone tocou. E adivinhe quem era? Era ela, a Maíra. Ela me disse que tinha pegado meu número no hospital quando eu cheguei com ela para fazer a ficha e que ela quis me ligar para agradecer mais uma vez. Olha, eu abri um sorriso que você não faz ideia. A gente acabou conversando por horas e horas. E depois, quando eu cheguei em casa à noite, a gente falou a madrugada inteira praticamente. O que eu sentia é que, apesar de ter sido muito estranho o jeito como a gente se conheceu, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Exatamente como tinha. Bem naquele dia, eu acordei atrasado. Bem naquele dia, o chuveiro queimou. Bem naquele dia, eu me manchei e precisei me trocar. Ou seja, se eu tivesse saído no meu horário, no horário de sempre, talvez eu nunca encontrasse a Maíra. A partir desse dia, a gente não conseguiu mais parar de se falar. Eu pensava nela, eu ligava. Era sempre assim, ou eu ou ela. Por mais que eu tentasse entender, eu não conseguia. O que é que estava acontecendo? Olha, eu sei que pode parecer exagero, mas eu juro, era uma coisa surreal. A gente sabia que não era certo a gente ficar se falando daquele jeito. Eu namorava, ela tinha noivo, mas a gente não conseguia evitar. Desde o dia do atropelamento, a gente nunca mais tinha se visto. Mas a gente se falava todo santo dia. Sabe quando um ímã chega perto do outro? Era isso.
Era assim que a gente se sentia. Era inevitável. Até que um dia, ela perguntou se eu topava me encontrar com ela num parque perto do meu trabalho. Lógico que na hora eu falei que sim. Mesmo assim, na minha cabeça eu sabia que não era certo. Eu sabia que eu não podia mais continuar meu namoro, sendo que eu só pensava em outra mulher. Eu sabia que eu tinha que terminar, mesmo que talvez a Maíra fosse continuar com o noivo dela. Mas eu também não sabia o que ela ia me dizer naquele encontro. Talvez também ela fosse me dizer pra gente não se falar mais, porque ela logo ia se casar. Mas mesmo assim, o meu namoro, eu não ia continuar de qualquer jeito. Eu não amava mais a minha namorada. Tinha certeza disso. Então eu resolvi, antes de me encontrar com ela, eu liguei para minha namorada para terminar tudo. Claro, ela não entendeu nada. E ainda ficou muito brava, porque eu estava terminando por telefone. E olha, eu sei que eu agi errado. Foi péssimo terminar desse jeito. Mas a verdade é que eu já não me reconhecia mesmo desde que eu tinha conhecido a Maíra. Eu já não me preocupava com mais nada além dela. E a única coisa que se passava na minha cabeça era como seria o nosso encontro. Quando eu cheguei naquele parque e vi a Maíra lá longe, eu senti um formigamento nas minhas mãos. Uma coisa diferente, sabe? Eu estava suando frio. Era ela. Ela. Tão desconhecida e tão conhecida ao mesmo tempo. Júnior, eu fiz uma loucura. O que aconteceu? Eu terminei o meu noivado. Peraí, você só pode estar brincando comigo? Não. Fala a verdade. Eu disse que eu não quero mais me casar. Cancelei tudo mesmo. Eu não sei o que me deu, Júnior. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entender a gente. Eu também não sei. Eu juro pra você que eu também não sei. Mas só tem uma coisa que me passa pela cabeça. É de outras vidas, né? É isso. Eu sinto a mesma coisa. Júnior, a gente se conhece de outras vidas, só pode. Era exatamente isso que eu estava pensando. Era exatamente isso. E eu não tinha nem coragem de falar em voz alta para mim mesmo. Mas era. Eu nunca acreditei nisso. Nunca acreditei em reencarnação, imagina. Para mim era tudo uma bobagem. Uma coisa sem nenhum sentido. Mas era isso. Era isso que estava acontecendo entre nós. Não era normal. Era um sentimento muito forte, muito grandioso. Nós dois, sem combinarmos nada, tínhamos terminado o nosso relacionamento ao mesmo tempo. Naquela hora, ali, no nosso encontro, a gente não pensou duas vezes. Tudo fez sentido. A gente se abraçou e se beijou. Era o nosso primeiro beijo, mas era uma sensação de que aquele beijo já tinha acontecido milhões de vezes. Meu Deus, que loucura! Que loucura! E sabe o que aconteceu no momento em que a gente se beijou? Uma joaninha pousou na gente. Era muita sorte. Era o sinal, sabe? O sinal que estava tudo acontecendo como tinha que ser. No dia seguinte, a Maíra mudou para minha casa. Exatamente, já no dia seguinte. As nossas famílias, amigos, todos acharam que a gente estava maluco. Chegaram até a pensar que a gente já estava junto há muito tempo, escondido de todo mundo. Mas a gente nem ligava para o que estavam falando. A gente sabia da nossa verdade e não tínhamos a menor dúvida de que a nossa história era para valer. Com a Maíra, eu descobri um tipo de amor que eu nem sabia que existia. Eu sempre, em toda a minha vida, fui um cara ciumento. Mas com ela eu não tenho o menor ciúme. E não porque eu não goste dela, pelo contrário. É que eu confio, sabe? Eu confio de uma forma que não tem como ter espaço para ciúme. Eu me sinto seguro, confiante, confortável. Eu sinto como se a gente realmente pertencesse um ao outro. É isso. É exatamente isso. E nada nesse mundo vai nos atrapalhar. As coincidências, as situações estranhas são frequentes entre a gente. Mesmo à distância,
Eu sei se a Maíra tá bem, se ela tá mal. Sei quando ela tá incomodada com alguma coisa. Eu sei tudo. E ela também sabe de mim. A gente se conhece pelo olhar, pela respiração, pelos gestos. A gente fala frases ao mesmo tempo. A gente a toda hora tem a sensação que a gente já passou por algumas situações. É impressionante. Uma vez eu sonhei durante uma semana inteira que ela estava passando mal. Todas as noites eu tinha o mesmo sonho. Até que na 7ª noite, eu sonhei que ela me dizia que tinha que contar alguma coisa para mim. Ela tinha algo para me falar. Isso no sonho. Então, eu acordei assustado, suando frio. E quando eu vi, ela estava no banheiro, vomitando, passando mal. Eu corri para ajudar, mas sabe o que era? Adivinha? Sabe o que a gente descobriu depois? Que ela estava grávida. Era o nosso filho. O nosso filho dando os primeiros sinais, que já estava na barriga dela. E a gente nem estava tentando engravidar. Eu previ isso antes de acontecer, acredita? No meu sonho. Como eu posso achar que uma coisa assim, sabe, é normal, que não tem uma explicação sobrenatural? Olha, eu e a Maíra fomos feitos um para o outro. E não foi nessa vida. A nossa história começou há muito tempo. Muito mais tempo. E nós não temos dúvida nenhuma disso. Você pode, assim como eu, não acreditar. Eu não acreditava. Pode achar que é besteira. Eu já achei, um dia, na minha cabeça, que isso tudo não fazia sentido. Mas hoje eu tenho certeza. Nós somos uma alma só, dividida em 2 corpos. Eu não sei como foi nessa outra vida, ou em outras vidas, mas nessa aqui eu sei que Deus está nos dando a chance de ficar juntos para sempre. E nada no mundo vai nos separar. Maíra, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo. E vou te amar por todas as vidas que ainda virão.